tem uma informação que a nossa produção separou em relação às repercussões, naturalmente, porque o líder do PL, o Partido Liberal, no Senado Federal, Carlos Portinho, vai pedir a convocação do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, justamente para explicar essa declaração do presidente da República que causou essa crise diplomática com Israel. O documento será apresentado à Comissão de Relações Exteriores, que é presidida pelo senador Renan Calheiros. Mota, claro que trata-se de um tema importante, só que, obviamente, isso vai interferir no cronograma de atividades do Senado Federal, do Congresso Nacional. O que eu quero dizer com isso? Foi criada uma crise, os parlamentares vão precisar se debruçar para resolver essa questão, escutar todos os envolvidos, é preciso dar importância a esse tema, mas naturalmente teria sido algo evitável, né? É isso que é curioso. Uma figura tão importante da nossa nação acabou tirando a ordem natural das coisas, né? Caniato, é muito difícil especular sobre o que teria levado esse evento a acontecer. É muito difícil porque, como eu acho que foi o Beraldo que falou, há muitos judeus que são de esquerda. Se eu não me engano, o PT tem vários judeus, né, inclusive em cargos do governo. Não é possível que alguém vivendo no século XXI ignore o que aconteceu. Na semana passada, eu estava lendo um livro que fala sobre o gueto de Varsóvia. Né? Varsóvia era uma cidade na Polônia. É a capital, né? A capital, onde os primeiros nazistas colocaram todos os judeus juntos numa espécie de favela lá, era um gueto. E aí eles começaram a retirar os judeus de lá, botar em trens para levar para os campos de extermínio. Só que em abril de 1943, quando as tropas do SS chegaram lá para fazer esse serviço, eles encontraram resistência. 1.200 combatentes judeus, armados com apenas 17 fuzis. Eles enfrentaram durante 3 semanas a máquina nazista, a máquina de morticínio nazista. 56, né, só nesse episódio, 56 mil judeus foram capturados, 7 mil foram mortos ali mesmo, e o resto foi deportado para os campos de concentração. Agora você imagina alguém que teve o pai, a mãe, irmãos lá no gueto de Varsóvia. Você imagina a carga que essa pessoa traz consigo. Ela foi testemunha disso tudo e agora ela ouve uma declaração como essa. E aí você, pensando nisso, você entende a determinação de Israel. Israel é a garantia de que isso nunca mais vai acontecer. Vamos lembrar a operação de resgate que Israel fez dos judeus etíopes. Estavam sendo massacrados na Etiópia. Israel montou uma operação de resgate, tirou todos os assentos dos aviões. Os judeus etíopes vinham sentados no chão do avião e trouxeram milhares de judeus etíopes para Israel. Esse é o espírito de Israel, ser a pátria dos judeus. É inconcebível que alguém não consiga entender isso. Então eu acho que a gente pode deixar essa hipótese do mal entendido, do eu não sabia bem do que eu estava falando. Eu acho que essa hipótese a gente pode descartar. E aí sobram várias outras hipóteses e nenhuma delas é muito boa. Pois é, preciso lembrar que no Holocausto cerca de 6 milhões de judeus foram mortos, foram exterminados. Praticamente a população da capital do seu estado, né, Mota? A população do estado, né? 6 milhões de pessoas. Acho que a capital do Rio de Janeiro são 6 milhões, não é isso? É a capital. Então é a capital. Você imagina você chegar aqui na capital do Rio de Janeiro e não ver ninguém. Onde é que estão as pessoas? Foram assassinadas. É assim que muitos judeus se sentem. Eles perderam toda a família. E lembrando que o mundo era menor, né? Lembrando que o mundo era bem menor. Então, 6 milhões de pessoas lá atrás era muito mais, né, proporcionalmente, do que agora, né? Agora seria, eu acho, em torno de
de 40, fazendo um cálculo assim, brutos, 40 milhões. O mundo era menor, né? As cidades eram menores. Então, assim, a comparação tem que ser ampliada para o mundo real, para hoje. Se fosse hoje, seria cerca de 40 milhões, porque o mundo era menor, as cidades eram menores. Pois é, você quer só arrematar? Você ia falar alguma coisa, Mota? Que eu já contei aqui, eu estive no Yad Vashem, sim, que é o Museu do Holocausto, em Jerusalém, e lá tem o registro do que aconteceu. E quando você olha o detalhe dos números, em alguns países, mais de 90% da população de judeus foi morta. Cidades inteiras, vilas inteiras, famílias inteiras. É de uma brutalidade inconcebível. Então, quando a gente honra a memória do Holocausto, quando a gente não deixa que isso seja esquecido, nós não estamos fazendo isso só pelo povo judeu. Nós estamos fazendo isso pela humanidade. Sim. Porque o que aconteceu com o povo judeu pode acontecer com qualquer povo. E eu achei, Caniato, que a gente já sabia disso no século XXI, né? Eu achei que a gente já tinha chegado a um ponto em que nós chegamos à conclusão que nós todos somos iguais. Não há nenhuma diferença entre nós. Onde você tratar uma etnia de uma forma diferente, porque pertence a uma outra etnia, eu achei que isso já estava completamente superado. Mas, pelo visto, eu me enganei.